dependente emocional em busca da minha recuperação. Fala, Gustavo. Vamos levar nosso pensamento a Deus nessa quarta-feira, pedindo para que o poder superior ele possa se fazer presente, continuar presente, porque eu creio que ele já está aqui, que ele possa tirar toda a nossa desatenção, que ele possa colocar uma terra fértil aí em nosso coração, do nosso entendimento, para que podemos aprender um pouco mais sobre a questão da recuperação, não somente da química, mas também da recuperação emocional. E que também possamos lembrar daquele companheiro que está trocando uma droga por um prato de comida, e trocando a sua família, trocando seus sonhos, por uma inabilidade emocional. Todos oremos de uma só voz. Deus, conceda-me serenidade para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar aquelas que eu posso, e a sabedoria para reconhecer a diferença só por onde funciona. família, essa nossa reunião, nós iremos abordar o modelo cognitivo de um processo de recaída, seja ele da substância psicoativa ou do comportamento, porque nós sabemos que antes de qualquer uso vem o comportamento, antes de qualquer vamos dizer assim, retrocesso em nossa recuperação, há um processo cognitivo, ou seja, há um processo dentro de nossa mente, que nos leva ao uso de uma substância devido à biologia da produção dopaminérgica da biologia da droga, e a questão comportamental. Então hoje nós iremos procurar entender, dar início a esse entendimento, que iremos falar de situação de risco, e os dois caminhos, o caminho da recuperação e o caminho da recaída, ou seja, para onde eu vou? Nós sabemos que a recaída é um processo de mina, A gente nunca vai cair na pedra grande, a gente sempre vai cair nos pequenos detalhes, nos pequenos comportamentos, seja ele em questão emocional por uma inabilidade, ou uma questão comportamental até a ida, do uso da substância de preferência de cada um da gente, de cada um de nós. Então o que acontece? Esse modelo cognitivo comportamental do processo de recaída, ele tem a resposta de enfrentamento às situações adversas do dia a dia, ou tem o ciclo vicioso de uma história cultural emocional, ou seja, do mesmo comportamento, a famosa insanidade, cometer os mesmos erros esperando um resultado diferente, sabendo que nem tudo gira em torno de uma substância química, tudo se inicia através de um comportamento, de um pensamento, afinal, eu penso, sinto e ajo, nós iremos focar em situações de inabilidade emocional, tornando realmente a droga, ou substância psicoativa ou trópica a cereja do bolo nesse caso, tá bom? Então nós iremos começar pelo fato da situação de risco, ou seja, algo que estimula, as minhas emoções, algo que vai estimular um comportamento, e nós iremos o caminho da recaída comportamental ou recaída na substância, certo? A primeira fase ali é a situação de risco, situação de alto risco, por exemplo, uma discussão familiar. Se nós, dentro de uma comunidade terapêutica, de um centro de recuperação ou de um centro de treinamento, depende da definição que cada um traz para a sua vida hoje dentro aqui da comunidade, a resposta de enfrentamento seria o quê? Dentro da inabilidade emocional, aquela discussão, querer impor a sua opinião, querer que o outro acredite na sua opinião ou aceite a sua opinião, proveniente de um egocentrismo, proveniente de uma arrogância, proveniente de querer impor a minha ideia, que o outro aceite a minha ideia, autoeficácia aumentada, ou seja, este comportamento ele vai aumentar
a probabilidade da recaída comportamental, se não houver uma intervenção, né? Agora, dentro de um tratamento, você se conhecendo, você se interiorizando, você buscando se conhecer, você entendendo como o seu mecanismo de defesa age, você entendendo como o seu sistema de defesa age, você consegue, com o tempo, né, demasiado, alguns com mais tempo, outros com menos tempo, você consegue obter o domínio próprio. Lembrando que não temos o poder de dominar nossas emoções, mas podemos modificar a percepção daquela emoção. Ou seja, dos 10 aos 20 anos, eu agia com agressividade mediante a raiva. Conheci o autoconhecimento, a inteligência emocional, identifiquei como a raiva age na minha vida, identifiquei os meus pensamentos automáticos que me guiam, que fazem agir, que me fazem ter um comportamento. Identifiquei isso e comecei a trabalhar isso. Comecei a partilhar, comecei a usar as ferramentas. Comecei a ter uma resposta de enfrentamento, ou seja, comecei a bater de frente com essa inabilidade, ou seja, comecei a bater de frente com essa agressividade, com essa arrogância, com esse comportamento destrutivo. Com certeza obterei mais êxito na minha recuperação. Com certeza, né? E a chance de uma recaída, ela diminui absurdamente. Por quê? Porque se eu sei que a droga é a cereja do bolo, eu tenho que ter domínio próprio para administrar o meu comportamento. Tendo noção dos meus comportamentos, eu consigo rebater uma ação neurológica, biológica, cerebral que me pede a substância, que associou um dia na minha memória raiva, agressividade, uso de substância. Raiva, agressividade, uso de substância. Automático. Muitas das vezes inconsciente. Quando vê, você já estava lá usando e justificando o uso. E era simplesmente uma inabilidade que você teve naquela situação. Agora, dentro do centro de treinamento, você começa a olhar para os seus comportamentos. Você começa a entender como você funciona, a entender como funcionam os seus pensamentos, a entender como você reage às situações, quais são as suas percepções da realidade, qual é a sua realidade, qual é a realidade do outro, e comece a aceitar essa realidade, entender que a sua verdade não é absoluta, que existem outros pontos de vista e que sim, você tem que respeitar. Nós temos a tendência de ser um rei bebê. Verdade. Nós temos a tendência de querer tudo do nosso jeito. E se não for do nosso jeito, a gente se frustra, a gente fica com raiva, a gente cria rancor, a gente cria mágoa, a gente toma atitudes insanas. A gente fala palavras que, uma vez proferidas, nunca mais voltam. E, consequentemente, vem outras perdas. Então, o caminho para uma recaída qual seria? A situação de risco, uma discussão familiar, nenhuma resposta de enfrentamento, autoeficácia diminuída, expectativa de resultado positivo para efeitos iniciais da substância. Ou seja, aqui a gente poderia entrar com um auto-engano, com crenças básicas sobre as drogas, ou crenças básicas sobre a reação. Um exemplo:
Situação de risco. Uma discussão em família. Nenhuma resposta de enfrentamento, ou seja, você não sabe como você funciona. Você não sabe como você reage à situação. Autoeficácia diminuída, ou seja, você está desprotegido. Você vai agir no automático, certo? Expectativa do resultado positivo para efeitos iniciais da substância. Aqui, no caso, seria da drogadição, certo? Mas como nós usamos aqui no início da reunião, que a drogadição é apenas a cereja do bolo. Então vamos falar de comportamento. Gustavo, você pode repetir essa parte que você falou, por favor? Você não atrapalhar, né? Da nenhuma resposta de risco. De enfrentamento? É, situação de risco. Situação de risco. A situação de risco nós usaremos uma discussão familiar, certo? Depois a gente pode usar outro exemplo. Mas de início será uma discussão familiar, ok? Certo. Você chega na sua casa, depois de um longo dia de trabalho, cansado, o seu chefe, ele te cobrou porque o trabalho dele é esse, né? Ele quer resultado, ele precisa de resultado, né? E você vai para casa cansado, cabisbaixo, irritado, né? Aí a sua esposa, a sua mãe, a sua tia, a sua irmã também teve um dia. Certo. E você não sabe como foi o dia dela. Suponhamos que o dia dela também foi difícil. Ela passou por situações adversas ali também. Aí o que acontece? Essa é a situação de risco, ok? Aí nenhuma resposta de enfrentamento. Você chega ali na sua casa e já acontece o choque. Uf. Qualquer coisinha, seja uma louça que você não lavou, ou você chegou e jantou e colocou o prato na pia, ou deitou e não arrumou, levantou e não arrumou a cama, seja qual for a situação. Sim. Que estimulou, que elicitou, ou seja, que deu o gatilho para aquela discussão. Nenhuma resposta de enfrentamento seria o quê? Você não sabe como o seu mecanismo de defesa mediante a raiva funciona, como o seu sistema raiva funciona. Ou seja, eu penso, sinto e ajo, porém você não sabe como isso funciona, certo? Tipo assim, você que atitude tomar? Você não sabe como você funciona quando está com raiva. Eu procuro pensar. Então tá, você procura pensar no momento da raiva. É, Tá, ok. Você controla a raiva? consigo. Consegue controlar uma emoção? Uma raiva. Cientificamente, não existe. Não, a emoção não, a raiva. Não existe. A emoção é raiva. É. Não existe. Nós não temos o controle sobre a emoção. Cientificamente, neurologicamente, nós não temos a capacidade de dominar a raiva. Nós temos a capacidade de administrar a percepção, ou seja, o sentimento que ela causa. Ou seja, a arrogância, o comportamento que você tem quando está com raiva. Isso quis Você vai dizer. produzir, né? Isso. Exatamente, que Isso você quis dizer. está acostumado a produzir, né? Aí o que acontece? Você não se conhece, não sabe como o seu sistema raiva funciona, a sua autoeficácia, ou seja, a sua capacidade de lidar com aquela situação é diminuída. Ou seja, você não vai saber lidar com aquela situação. E as expectativas de resultado positivo para efeitos iniciais da substância. Vamos trocar a substância por comportamento. Ou seja, o nosso ego, ele sempre vai nos dizer que estamos certos. Por mais que você foi lá, comeu, deixou o prato, ou foi lá, deitou, não arrumou a cama. Uma situação tão simples, é só ir lá lavar o prato. É só ir lá arrumar a cama. Você se auto-sabota ou manipula com esse pensamento. Vamos supor, pô, trabalhei o dia inteiro. O que custa? Depois eu lavo esse prato. Depois eu arrumo essa cama. Ou aquela famosa jargão. Vou arrumar pra quê? Eu vou deitar de novo. Né?
já gerou mais uma revolta ali. Porque a outra pessoa, o outro ser humano, também tem uma verdade, também tem uma opinião e já não teve um dia bom. Ela também tem um ego. Ela vai entrar em confronto também. Ela vai entrar em confronto também. Aí o que acontece? O uso inicial do comportamento. Aí há o grito, há as palavras mal proferidas. Pode haver até mesmo uma agressão. Não se sabe qual é a nossa reação no momento. Não se sabe qual que é o nosso grau de raiva. Não se sabe, né? O próximo quadro fala efeito de violação da abstinência, conflito de dissonância e autoatribuição, culpa, percepção de perda de controle. Aí o que acontece? Você vai, discute, houve uma agressão, cada um vai para o seu canto e há aquele grito, há aquela treta toda, aquela desacerto todo aquele problema, aí cada um vai para o seu canto, e aí o seu ânimo vai acalmando, o seu ânimo vai abaixando, o seu ânimo vai ali voltando ao estado normal, você começa a sentir outros tipos de sentimento, como culpa, você fica conflito de ambivalência, ou seja, você fica em cima do muro, será que eu estava certo, será que eu estava errado, por que eu fiz isso? Você atribui a culpa na pessoa, você culpa a pessoa, podendo aumentar ainda mais o problema, podendo aumentar ainda mais a situação de desconforto, podendo afastar mais, gerando mais complicação. E a probabilidade de aumento da recaída, ou seja, daquele comportamento, aumenta. Por quê? Lembra que eu disse que os nossos comportamentos é como uma árvore? Qual é a parte principal da árvore mesmo? Raiz. Exatamente, a raiz, né? Que a raiz é o nosso comportamento, vamos dizer assim. Então toda vez que a gente pratica aquele comportamento, é como se fôssemos lá, colocasse uma água e aquela raiz crescesse e se fortificar. E se fortifica. Ela cresce e se fortifica. Correto? Então nosso comportamento é desse jeito, é dessa maneira. Pode fazer. Por que assim? Concordo com você, concordo. Por quê? Por quê? Nós nos acostumamos a ser assim. Por que nós acostumamos ser assim? Olha, essa resposta é bem simples e eu gosto muito de falar sobre ela. O nosso cérebro ele é preguiçoso. O nosso cérebro ele automatiza comportamentos para economizar energia para a nossa sobrevivência. O nosso cérebro ele só está... Identifica. O nosso cérebro está preocupado com a nossa sobrevivência, com todo o nosso sistema. Sistema respiratório, sistema cardiovascular, sistema sanguíneo, o nosso andar, o falar, o respirar, o coração, que é o cardiovascular, enfim. Né? Ele é responsável por isso, nosso cérebro. Né? Então ele automatiza comportamentos, tornando hábitos para economizar energia. Por exemplo, eu tenho o comportamento de discutir e agredir a pessoa. Certo. Aí se eu começo a discutir e não agredir mais, procurar me afastar. Isso é uma resposta de enfrentamento. Certo? Mas você poderia para nem iniciar a discussão. Sim. Que é difícil, mas é possível, com muita prática. Como que a gente pode começar? Vamos chegar lá, ok? Primeiro deixa eu explicar esse quadro primeiro. Eu falei a questão da recaída, certo? Agora eu vou falar a questão da recuperação, ou seja, de recuperar uma ação. Aí você vem para uma comunidade terapêutica, um centro de treinamento, devido ao uso de uma substância, aí encontra um terapeuta chato que fala de inteligência emocional, né, que fala de comportamentos. E começa a entender, ou se permitir entender, ou agir como se estivesse entendendo,
que o comportamento é o que leva ao uso. Existe uma programação dentro da unidade que diz que os nossos problemas levam aos comportamentos, levam ao uso. Perfeita a programação. Né? E a neurociência diz também, a psicologia diz também que os nossos pensamentos geram nossos comportamentos e os nossos comportamentos geram hábitos e os nossos hábitos são interligados com a nossa memória, associando um estado emocional com o uso de substância. Ou seja, você usou com raiva, a sua memória associa a raiva com o uso. Então, com certeza, em estado emocional de raiva, o seu sistema memória eufórica ou associativa vai associar a raiva com o uso de droga através de lembranças. Alguns vão confundir até com fissura ou abstinência, quando na verdade é somente o seu biológico falando assim: ei, você está com raiva? Tem uma substância que te alivia. Simplesmente porque está com raiva. Olha que loucura isso. Olha que loucura isso. Isso tira um paradigma tão grande, um julgo tão grande dentro de um contexto de recuperação, que se levarmos, se começarmos a interpretar assim, da seguinte maneira: poxa, se eu começar a ser humano acima de princípios, agindo em cima de princípios, longanimidade, temperança, mansidão, gozo, fé, serenidade, mente aberta, boa vontade, quer dizer que futuramente o meu cérebro não vai mais associar situações ao uso de drogas? Biologicamente não, porque é uma doença progressiva, incurável e fatal. Você nunca mais vai esquecer do prazer que ela traz. Mas você vai sim reestruturar os seus comportamentos, tornando o ser humano melhor e, consequentemente, o amor próprio que você vai adquirir se tornando uma pessoa melhor, porque as pessoas vão se aproximar de você, as pessoas vão querer estar perto de você, as pessoas vão admirar você pelo ser humano que você é. Com o tempo, a droga ela se torna fútil, porque você vai aprender a valorizar tudo aquilo que você tem. Porque nós chegamos aqui, existem pessoas aqui com 10, com 20 anos de uso, com 15. Imagina viver 15 anos de história de uso. A pessoa ela começa a acreditar que aquilo é a história de vida dela, que é o final de vida dela. Verdade. Quando que muito pelo contrário, pode ser o início. Entendendo que a mudança de comportamento, a mudança de percepção das minhas emoções gera um propósito de se tornar uma pessoa melhor. E também, com o propósito, você começa a entender o processo. Porque todo propósito tem um processo. Aí é a quebra do eu, a quebra dos meus déficits de personalidade, o confronto com os meus traumas, o auto-perdão, a empatia, a honestidade, o trabalho, o convívio social melhor, mudança de lugares. Você começa a entender que aquelas pessoas são tóxicas. E começa a entender que sim, nós temos que estar perto de pessoas que emanam uma boa energia, que querem estar em uma posição de efeito, que querem estar em uma posição de, como eu posso dizer, de sucesso. Mas para isso nós precisamos saber o que é sucesso. Sucesso não é ter, sucesso é ser. Da hora. Verdade.
O ter é consequência do ser. Quantos milionários tem e com transtornos de depressão, manias de perseguição, vivem presos em casa? Então devemos reconstruir a nossa liberdade, ok? Entramos agora na parte de quê? De confronto, certo? Entendemos um pouco sobre nenhuma resposta de enfrentamento, ou seja, eu não conheço nada sobre as minhas emoções, companheiro. Mas agora eu entrei na unidade, eu entrei no centro de treinamento, eu comecei a entender o autoconhecimento, eu respondi aquelas 62 perguntas, eu respondi os questionários, eu fiz os passos, eu partilhei, eu vi na espiritualidade, entreguei a minha vida aos cuidados de um poder superior da forma que eu compreendo. Eu comecei a rever meus princípios, eu comecei a ter um momento de meditação, eu comecei a tratar do meu corpo físico, comecei a tratar do meu espiritual, mental, e as coisas vão acontecendo. Meu momento de meditação, eu penso em mim ao invés de pensar no outro. Eu me torno um pouco egoísta aqui dentro da comunidade terapêutica, porque eu preciso estar bem para que quando eu sair daqui, a bala de festim vai se tornar uma bala real. Aqui dentro, o mundo parou e lá fora ele está continuando. O que nós fizemos lá fora ainda vai ter efeito sobre nossa vida. É como uma vela, é como se nós estávamos lá fora no uso, ela estava queimando, a gente chegou, vamos pedir ajuda, a gente foi e apagou a vela vai voltar ao estado normal? Não. De forma alguma, a gente volta e acende ela, e ela continua o ciclo da